Se houver um rio ou lago perto da sua casa, você provavelmente deve saber que alguns lugares não são adequados para nadar. Bem, por exemplo, pode haver pedras escondidas, ou segundo as lendas contam, um monstro terrível. Porém, há lugares onde você não só deve evitar nadar, como também não deve sequer colocar as mãos ou os pés. Para não assustá-lo à toa, vamos deixar que você veja por si mesmo. Esses são os lugares onde você não deve nadar de jeito nenhum. Vamos ao que interessa. Bubbly Creek. Só um pequeno aviso: se você preparou um sanduíche ou outro lanche para assistir ao nosso vídeo, é melhor deixá-lo de lado, porque essa história provavelmente vai estragar seu apetite. Há muito tempo existiam pântanos nesse local, mas a cidade de Chicago começou a crescer e os seus pequenos riachos foram nivelados para garantir o fluxo de água doce para a cidade. No entanto, como costuma acontecer, várias indústrias se desenvolveram junto com a cidade, e todo o lixo, claro, foi despejado no primeiro local disponível. Infelizmente, era um dos afluentes do rio. Com o tempo, uma grande quantidade de lixo se acumulou no fundo do reservatório, principalmente produtos de origem animal. Depois, as águas começaram a se agitar e borbulhar. Se você estiver se sentindo enjoado agora, bem, eu avisei. Yenisei. O grande e belo rio Yenisei, na Rússia, é mortalmente perigoso para qualquer pessoa que decida mergulhar nele, e não por causa de correntes fortes ou algo do tipo, mas porque o número de micro-organismos na água excede todos os padrões permitidos. Se você engolir um pouco dela, pode pegar um monte de doenças horríveis, que demorarão um bom tempo para tratar, e esse não é o único problema. Muitas fábricas estão despejando derivados de petróleo e outros produtos químicos na água, o que pode não apenas causar algumas doenças crônicas, mas também prejudicar sua saúde para sempre. Portanto, não tente nadar no Yenisei de jeito nenhum, mesmo se você realmente quiser. Lago Horseshoe. Esse lago, na Califórnia, é um lugar maravilhoso, exceto por um pequeno detalhe. Após vários terremotos que ocorreram na área entre 1989 e 1990, ocorreram emissões de gases tóxicos, que literalmente mataram todas as árvores ao redor. Sim, os seus restos ainda estão lá. E nós precisamos de dizer que o perigo ainda não foi embora. O fato é que as emissões desse gás venenoso ainda estão ocorrendo e são totalmente imprevisíveis. Ou seja, em um dia você pode ir ao lago tranquilamente, e no dia seguinte ter a desagradável surpresa de encontrar todos os seres vivos no lugar envenenados pelo gás, incluindo alguns turistas azarados. Quipo Falls. Essa cachoeira no Havaí é um dos locais preferidos dos turistas, porém, as autoridades locais estão seriamente preocupadas, pois ao invés de relaxar numa boa e apreciar a bela vista, os turistas decidem pular de uma grande altura no lago abaixo da cachoeira, e isso obviamente não termina bem. Na melhor das hipóteses, os turistas podem ter múltiplas fraturas e passar o resto das férias no hospital. Por causa dos inúmeros acidentes, o departamento de turismo havaiano até pretende remover todas as menções às Quipo Falls dos guias. Bem, os moradores locais dizem que é tudo por causa do espírito da cachoeira, que é muito mal-humorado e não gosta de ser incomodado por turistas barulhentos. Ilha Fraser. Agora vamos falar sobre uma ilha na Austrália. Sabendo disso, você provavelmente já deve adivinhar o que há de tão perigoso nas praias da Ilha Fraser. Sim, isso mesmo, absolutamente tudo. Apesar desse lugar parecer um paraíso, você realmente não deveria nadar por lá. Em primeiro lugar, por causa das fortes correntes, que podem facilmente levar um nadador inexperiente. E, se você conseguir evitar as correntes, provavelmente encontrará tubarões, águas-vivas venenosas e até crocodilos marinhos, que terão o maior prazer em devorar um turista azarado no jantar. Mas se você acha que pode evitar a água e apenas relaxar na areia, sentimos muito por te decepcionar. Essa é a Austrália. Em terra, você encontrará aranhas monstruosas e, junto com elas, alguns cães selvagens famintos. Portanto, é melhor escolher outro lugar para passar as suas férias. Lago Pustoye. Imagine um lago de águas puras cristalinas. Ele não está poluído por resíduos industriais, e todos os numerosos testes conduzidos por cientistas confirmaram que a água do lago não contém nada venenoso. A única coisa estranha no lago são algumas pequenas bolhas de gás, que fazem a água parecer champanhe ou Sprite. Porém, esses gases naturais também são inofensivos, não houve nenhuma catástrofe ao redor. Em resumo, é um lugar quase perfeito no oeste da Sibéria, mas
mas por alguma razão desconhecida não há peixes nesse lago. Os pássaros não voam perto dele, e parece que todas as coisas vivas tentam ficar longe do reservatório. Por quê? Isso continua sendo um mistério para os cientistas. Por isso, nós definitivamente não aconselhamos você a nadar nesse lago. Nunca se sabe. Lago Azul. Os segredos desse lago, localizado em Kabardino-Balkária, na Rússia, são investigados há muitos anos por mergulhadores e cientistas, não apenas por causa da sua beleza ou da sua cor azul brilhante, causada por um alto teor de sulfeto de hidrogênio. Na verdade, esse lugar é considerado verdadeiramente místico, porque até agora ninguém conseguiu ver o seu fundo. Inclusive, as lendas locais afirmam que não há fundo. Os cientistas encontraram até o fundo da Fossa das Marianas, mas não conseguiram descobrir onde termina o Lago Azul. É ainda mais terrível quando se considera o fato de não ter nenhum peixe por aqui, e que os mergulhadores que tentaram encontrar o fundo do lago tiveram que ser levados embora de ambulância. Além disso, permanece um mistério o modo como o lago se enche de água, porque não há um único rio, ou mesmo um riacho, fluindo nele. Acredita-se que sob o lago existe um sistema de cavernas subaquáticas, mas até agora ninguém conseguiu confirmar essa teoria. Lago Mono. Se você pesquisar no Google o nome desse lago, verá como ele é incrivelmente bonito. Honestamente, qualquer imagem desse lugar pode ser usada como um papel de parede para o seu computador, ou mesmo pendurada na parede. Porém, a sua beleza é enganadora, porque o Lago Mono é um dos reservatórios mais perigosos do nosso planeta. Isso tudo por causa da cidade de Los Angeles, que começou a crescer na década de 40 do século passado, e gradualmente drenou todos os afluentes do lago. Ele passou 50 anos secando e perdeu metade do seu volume antes que as pessoas notassem o desastre ambiental que estava ocorrendo. Claro, medidas foram tomadas imediatamente, mas já era tarde demais. Devido à alta concentração de sal, o lago tornou-se tóxico e saturado com todos os tipos de carbonatos, cloretos e sulfatos. O povo de Los Angeles, envergonhado, decidiu corrigir seu erro, mas o projeto de restauração do Lago Mono pode levar décadas. Lagoa Beca. Mesmo que você nunca tenha ido às Ilhas Fiji, você deve ter ouvido falar sobre a incrível beleza dessa localidade, que é visitada por muitos turistas todos os anos. Mas, apesar das paisagens paradisíacas e das suas excelentes condições, um lugar dessas ilhas entrou em nossa classificação dos lugares mais perigosos para nadar. A Lagoa Beca, bem conhecida entre os mergulhadores, é famosa não apenas por seu colorido mundo subaquático, composto por belos corais e peixes bonitos. Beca também é famosa por ser o local de encontro de grandes bandos de tubarões-tigre e tubarões-touro. Embora os biólogos afirmem que esses animais são absolutamente inofensivos, têm ocorrido ataques de tubarões contra humanos com bastante frequência. Então, o preço por uma impressão emocionante desse maravilhoso mundo subaquático pode ser extremamente alto. Buracos azuis. Essas formações de água únicas estão entre os lugares mais misteriosos dos oceanos. Algumas delas foram formadas há dezenas de milhares de anos. Mesmo que esses buracos pareçam aterrorizantes para os turistas comuns, para os entusiastas do mergulho, eles são atrações muito populares. E isso não é surpreendente. Eles são formados por enormes cavernas subaquáticas e túneis, que podem ser explorados indefinidamente. Apesar de muitos buracos azuis não serem totalmente proibidos para os turistas, eles ainda apresentam algumas restrições, em alguns casos, má reputação. Por exemplo, esse buraco azul no Mar Vermelho, localizado perto da aldeia egípcia de Dahab, é uma cratera coberta por corais com um diâmetro de cerca de 50 metros e uma profundidade de mais de 100 metros. Refletindo em suas paredes, os raios de sol transformam o buraco azul em um túnel misterioso, que atrai mergulhadores às profundezas do mar. Esse lugar não apenas parece terrível, ele também é conhecido como o cemitério dos mergulhadores. E tudo por causa de aventureiros irresponsáveis que mergulharam no buraco e tentaram entrar em mar aberto através de uma passagem a uma profundidade de 55 metros. Algumas pessoas ficaram sem energia, outras sem oxigênio, e nesses casos, você sabe o que acontece. Após inúmeros acidentes, tornou-se proibido mergulhar abaixo dos 25 metros, e isso para mergulhadores profissionais. Aos iniciantes, a restrição é ainda mais rígida, não
mais do que 10 metros e apenas com um guia experiente. E aqui está outro lugar não menos misterioso onde você não deve nadar para evitar ainda mais tragédias: um buraco azul próximo à ilha de Malta. Esse pequeno pedaço do mar, cercado por uma enorme rocha, parece incrivelmente bonito. Ele possui 60 metros de profundidade, com visibilidade máxima de até 30 metros, e está localizado na costa, debaixo d'água, na rocha, como em muitas formações semelhantes a um arco que liga o poço ao mar, o que é apenas mais uma armadilha para mergulhadores confiantes demais, que superestimam sua força. Para evitar acidentes, você só pode mergulhar lá depois de fazer um curso especial e obter um certificado. Talvez você também conheça alguns lugares misteriosos onde ninguém deveria ir. Compartilhe suas histórias nos comentários, para que todos saibam onde não devem nadar de jeito nenhum. Não se esqueça de deixar o seu like, se gostou desse vídeo, se inscrever em nosso canal para mais conteúdos como esse e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Obrigado por assistir e até a próxima.